Olá, boa tarde. Começa agora o Comunicação Livre, esse nosso espaço de bate-papo em que eu peneiro em Petrópolis coisas que eu acredito que são super interessantes e que eu preciso levar para você aí de casa. Você já viu essa entrevistada aqui? E se acostume, ela vai estar sempre aqui. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Dulce Rocha, terapeuta holística. No programa anterior, nós falamos sobre constelação familiar. E ela falou assim, venha conhecer constelação. Eu fui conhecer constelação, assista o programa, procura no Google, Dulce Rocha, constelação familiar, Carla Coelho, comunicação livre. Você vai se encantar, porque é fantástico, é altamente transformador. E aí, falei, Dulce, vamos gravar outro programa, vamos falar de bioalinhamento. Mas para falar, eu passei pelo bioalinhamento e eu venho conversar com ela sobre o que é, para você aí de casa entender, e vou trazer a minha experiência para dividir com você. Você vê que você precisa se bioalinhar. Vamos para um breve intervalo que a gente volta rapidinho. A verdadeira beleza está nos detalhes. E para transformar tudo o que há em você, conte com uma equipe especializada. No Salão Ilma Cabeleireira, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia transformada. Rua Paulo Barbosa, 105, loja 16. Ilma Cabeleireira, revelando a beleza que está dentro de você. O Spa Life é um espaço integrado de atendimento humanizado, qualidade e seriedade. Contamos com uma equipe especializada e oferecemos nutrição, psicologia, ortopedia, fisioterapia, RPG, pilates, shiatsu, reflexologia e escola da coluna. Atendemos os convênios Sul América Seguros, Saúde Caixa, Postal Saúde, Golden Cross e Unimed, além dos atendimentos particulares. Spa Life, o cuidado que você precisa está aqui. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvidos, além de hidratação e taxi dog. Conheça nossas instalações e conheça melhor o nosso trabalho. Rua Bernardo Proença, 601, em frente à UPA de Cascatinha. Telefones 2280-3253 ou 99280-2733. Pet Lover, o cuidado do seu pet está aqui. O Espaço de Artes Cairós funciona desde 2014 e oferece aulas individuais e em grupos de diversos instrumentos musicais. Disponibiliza atividades aeróbicas, dança e canto. E também oferece reforço escolar e aulas teóricas de música e desenho. Qualidade no ensino, excelentes profissionais, ótimo ambiente e localização privilegiada. Venha nos conhecer! De inglês é chata, comigo é desculpa. Pra faltar mais um dia, fugir da monotonia. Mas se cada aula é uma experiência, se tem música, teatro, tecnologia, é a aula do ser. Eu não posso perder. A aula é tão legal, não importa se eu tô mal do jeito, baby. I don't wanna miss a class. A aula é tão legal, não importa se eu tô mal do jeito, baby. I don't wanna miss a class. CNA, dá vontade de aprender inglês.
ISAS oferece há quase 30 anos educação de qualidade em Petrópolis. Com turmas de educação infantil ao ensino médio, a escola vem ganhando destaque na preparação para o ingresso na universidade. O ISAS é conveniado ao sistema SAS, com plataforma que potencializa o aprendizado e as habilidades do aluno. Conheça de perto nossa metodologia. Rua Quissamã, 2139. O caminho para a evolução do seu filho está aqui. 90% das empresas encerram as suas atividades no primeiro ano. Somente 5% delas continuam após 5 anos. Empreender no Brasil é difícil, mas se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Superamos desafios dos mais diversos segmentos, empresas de todos os portes em cenários de crise. Mas todos tinham algo em comum, eles não estavam sozinhos. A Costa Salgueiro Consultoria possui planos sob medida para a sua empresa. Conheça a Costa Salgueiro Consultoria Gestão de Negócios. Conte com a nossa equipe para aumentar seus resultados. Semijoias Vivaz. Valoriza a beleza e elegância feminina com peças de qualidade. Semijoias sofisticadas, tradicionais e novas tendências. Variedade de anéis, brincos, pingentes, braceletes, pulseiras, tornozeleiras e cordões folheados a ouro 18 quilates, antialérgicas, com formato anatômico. Atendimento eficiente e garantia das peças para consumidora final e revendedoras. Ideal para você, mulher autêntica, que valoriza seu espaço no mundo. Semijoias Vivaz, sempre mais para você. O que uma escola precisa de verdade? Arte. Música! Esporte. Idioma. Plataforma de ensino. Professores com experiência. Psicologia escolar. Brincadeiras. Marquinho! Valor justo. O ISAS tem tudo isso e muito mais. Matrículas abertas. Estamos de volta com Comunicação Livre. Vamos dar início a esse bate-papo fantástico, que eu já sei que vai ser uma delícia, com Dulce Rocha, terapeuta holística, nossa amiga do programa. Isso. Maravilha, imenso prazer recebê-la novamente. E vamos começar pelo básico, para o nosso telespectador lá de casa que não conhece. O que é o bioalinhamento? Então, vou começar contando uma história. Ótimo, adoro história. Contando uma história. Uma vez, há uns 30 anos, lá em 1980, mais ou menos, um médico alemão, um oncologista que tinha uma clínica lá na Alemanha, ele estava tão bem, tão famoso, bem sucedido, que ele abriu uma clínica na Itália. E o filho dele, o único filho, morreu acidentalmente por uma bala perdida. A partir daquele episódio traumático, impactante, né, inesperado, um ano depois, ele e a esposa estavam com câncer. E ele, como oncologista, ele sabia, né, de todos os critérios, procedimentos, como era a saúde dele antes, e ele viu que ali tinha alguma coisa. E tinha um envolvimento emocional com aquele câncer dos dois. E a partir daí ele começou a pesquisar o câncer dos pacientes anteriores, chamou o que aconteceu antes do seu câncer. Aí sempre tinha algo traumático. E aí ele fez todo um mapeamento cerebral com tomografia, e aí ele via que tinha um relezinho na cabeça da pessoa, que tinha uma manchinha ali meio em espiral, meio arredondada, que na tomografia não significava nada, mas para ele passou a significar. Porque ele foi observando que aquele ponto correspondia ao ponto do câncer no corpo. Olha que fantástico. E esse mapeamento foi assim, foi de muita coisa, ele registrou 30 mil casos. Nossa, 30 mil casos numa pesquisa científica é um número... foram 30 anos de pesquisa. É um número de respeito, né? É científico mesmo, científico. Né? É de se respeitar. E aí, 6.500 pacientes dele, 6.000 conseguiram se curar a partir dessa nova visão. 500, né? Já tinham ido, foram, né? Lá no seu momento. Então, com esses números incríveis e esse estudo dele que foi muito profundo, ele conseguiu provar que não só o câncer, mas todas as outras doenças, que ele nem usa o nome doenças, usa o nome sintomas, tudo que se apresenta no nosso corpo é devido a uma emoção. Aí esse estudo vai mais a fundo, falando, né, da psicologia intrapessoal, a nossa percepção do mundo. Quando a gente se depara com um fato, pode ter um grupo, cada um vai reagir de uma maneira. Verdade. Ah, então o garçom chegou. Aí, ótimo.
Vamos receber uma aguinha. Cada um reage de um jeito. Isso, meu expresso. E uma aguinha com gás aqui. Obrigada, seu Jorge. A gente está gravando diretamente no Duetos. Cafeteria, nosso apoiador. Obrigada para o nosso cinegrafista. Obrigada, seu Jorge. Cada pessoa reage de um jeito. Isso. E aí essa percepção vai fazer com que o seu cérebro desencadeie uma defesa para você sobreviver. Então, quando a coisa é chocante, o cérebro ele vai arranjar um mecanismo de sobrevivência. O cérebro é super esperto. Ele é super esperto e ele funciona, né? Nós temos várias partes no cérebro, então ele funciona desde a luta, né? E fuga lá daquela parte mais ancestral, mais reptiliana, o cérebro mais antigo, até o córtex frontal, que é o mais do raciocínio rápido do pensamento. Então, de acordo com a maneira como você reage, é uma parte do cérebro que vai determinar a reação do seu corpo. Certo. E nesse contexto, nós temos reações para um monte de coisa do cotidiano. É isso? Sim, para tudo. Quando a coisa é boa, você respira, flui, só vai te fazer bem. Quando a coisa é ruim, aí você vai prender, aquilo vai te impactar como se fosse uma pedrada, e naquela fração de segundo ali, daquela solidão, daquele desespero, aquilo ali vai gerar uma reação. E aí está relacionado aos tecidos embriológicos, dos quais nós somos formados, né, desde a nossa formação, e aí vai corresponder a um tipo de reação do corpo, seja se for uma reação de medo, se for uma reação de falta de sustentação, de atentado à integridade, se for um contato de separação. Então, de acordo, às vezes, com o sintoma, você até já sabe qual é o tecido que foi atingido. Se é alergia, se é uma alergia mais profunda, se é ectoderma, se é mesoderma, e assim é que é feita uma anamnese. Esse é o processo de anamnese para saber o que é interessante, necessário e adequado bioalinhar em cada pessoa. Isso. A pessoa ela vem com uma questão, vamos supor, ela vem com uma tendinite, uma asma, ela vem com uma questão referente... Um sintoma. Um sintoma. Referente, né, ao seu corpo, à sua situação de saúde. Esses sintomas podem ser também comportamentais, sintoma psiquiátrico, depressão, tristeza, enfim. Ela vem com esse sintoma e aí o bioalinhador vai pesquisar a origem daquele sintoma. Aí a pessoa, vamos supor que ela tem aquele sintoma há muito tempo. E ela aquela não coisa, sabe... a vida inteira eu fiz assim. Isso. A vida inteira eu reagi. Ou eu tenho essa alergia, eu já nasci com asma, e não sabe quando foi exatamente. Certo. O bioalinhador, ele tem ferramentas para pesquisar através da cinesiologia, que é o corpo responde. Pode botar a mão. O balanceamento do corpo. A gente pode fazer, né, com sim e não, com o corpo indo para frente ou para trás, mas no bioalinhamento a gente vai tomar a musculatura da pessoa para ver em que período, quando ela não se lembra, se aquilo foi transgeracional, se aquilo foi dentro da barriga da mãe, ou se é depois que ela nasceu. E aí, quando ela também não lembra a fase de idade, dentro dessa pesquisa a gente consegue definir. Que tipos de sintomas, que tipo de doenças tradicionalmente que a gente fala, né, são as mais procuradas? As mais procuradas. Depressão. Que é o mal do século. Depressão é... Nós encontramos a nossa... Essa ansiedade, essa angústia, minha vida tá tudo certo. Às vezes não está, e a pessoa pensa que é aquele fator causal. Mas a causa mesmo, às vezes, ela é muito anterior. E aí, nesse gancho, às vezes a pessoa ela tem 1000 histórias tristes. Ela foi demitida, ela teve uma separação, teve morte na família. E aí, qual daquelas coisas que foi? Quando a gente está fazendo essa entrevista com a pessoa, o fator que está no conflito ativo, ele se manifesta nas feições da pessoa, pelo sistema nervoso autônomo. Então, olha o que bioalinhador, ótimo. ele fica olhando, porque você... Fica olhando para a cara da pessoa para saber o que ela está dizendo de verdade. É, o teste da verdade. Porque quando a pessoa fala do que foi, que às vezes ela pensa, foi a morte do meu pai, mas não foi. Às vezes foi a demissão do emprego. E aí ela tem uma manifestação do sistema nervoso autônomo. Ou nos olhos, ou na boca, ou vai tremer, vai saltar uma veia, vai ruborizar.
é uma coisa que ela não está fora do controle. O cérebro avisa, é isso. Que fantástico! Tem uma série que eu não sei se está na Netflix, no Globoplay e tal, que fala sobre microexpressões faciais. É disso também que a gente está falando? Daquela parte que eu, enquanto jornalista, que falo, tô aqui dividindo com o telespectador e tal, não sei o quê. Tem uma parte em mim que eu não controlo. Exatamente, é o sistema nervoso autônomo. Eu posso estar educadamente sorrindo, né? Quem não me conhece... Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Meu marido, por exemplo, que é nosso cinegrafista hoje, que é meu tudo... Meu marido, por exemplo, rapidamente ele sabe que aquele pode vir a ser um sorriso de educação social. O meu filho, que é meu filho há 2 anos, ele já sabe. Tá rindo, mas quer dizer outra coisa. O bioalinhador, ele vai além disso, né? Ele vai, porque ele vai perceber o que você não tá vendo, o que você não consegue esconder. Porque às vezes, num outro tipo de entrevista, com uma pessoa que, né, não tem essa ferramenta, você, às vezes, consciente ou inconscientemente, você se auto-sabota, você não diz a verdade ou você não sabe qual é a verdade. Mas o teu cérebro, ele diz, é isso, na hora que você cita o evento, tem a manifestação. Aí o bioalinhador sabe que foi aquele evento, aí vai trabalhar, né, na emoção que foi gerada com aquele impacto. O profissional bioalinhador tem que ser, então, minucioso na percepção. Sim, tem que ser atento. Tem que ser atento e tem uma sutileza de cuidado aí, de olhar. Tem que ser, assim, delicado, dedicado, tá atento realmente, tá presente ali com certeza. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo. Volta no próximo bloco, dando continuidade, falando um pouquinho da experiência que eu vivi com a Dulce para ver o que foi a bioalinhado e o que a gente está falando aqui de verdade, falando de teoria, vamos falar um pouco de prática para você entender um pouco melhor esse assunto. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Está difícil acompanhar o conteúdo escolar? Faça da sua dificuldade uma oportunidade de aprender. Na Aristotando você aprende a estudar com uma equipe preparada para lidar com laudos educacionais e inclusão. Nossa equipe de professores especialistas vai até você no conforto e segurança da sua casa. Acompanhamento da alfabetização ao ensino médio com métodos exclusivos e compromisso com o seu sucesso. Olá, eu tenho uma novidade para você. WhatsApp Cinemax. Pegue o celular e mande uma mensagem informando o Cinemax que frequenta. Anota aí, DDD 21 973 26 0467. Agora você vai receber todos os horários e filmes em cartaz na sua mão. WhatsApp Cinemax. Informação e conforto para você. Até a próxima! A academia que você já conhece agora tem 2 espaços com uma estrutura especial para musculação, aulas coletivas como spinning, jump, ritmos, pilates e localizada, e um centro de lutas com diversas modalidades. E uma grande novidade, a Corper Teens, onde crianças e jovens são acompanhados por professores da unidade para auxiliar no desenvolvimento junto às atividades físicas. Rua Bernardo Proença, número 156, loja 1. Academia Corper, de domingo a domingo, aqui é o lugar certo para você. Não tenha mais pesadelos com roupas sujas. A Casa de Lavar é uma lavanderia com jeito de casa. Lavamos, secamos, higienizamos, passamos e fazemos pequenos reparos. Dobramos e entregamos sua roupa com cheirinho de limpeza. Pacotes especiais para solteiros, casados, famílias pequenas e grandes e empresas. Invista na sua qualidade de vida. Venha para a Casa de Lavar. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos. Como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos. Tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha,
Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha participar de um sarau imperial. Quem sabe se és constante, se temer. Ruth Godinho, aulas particulares de piano. Metodologia inovadora e estimulante, do clássico ao popular. Aulas a partir dos 5 anos e para todas as idades. Nível iniciante, intermediário e avançado. Conteúdos práticos e teóricos, para quem já sabe ou quer aprender a arte da música. Agende uma aula experimental sem custo. Telefone 992214872. Edifício Cinda, Sala 1010. Ruth Godinho, aulas particulares de piano. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal. Profilaxia, restauração, clareamento dental, aparelho ortodôntico, prótese dentária, implante, tratamento de canal, cirurgia, periodontia, odontologia estética. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, ortodontia e odontologia estética. Oferecemos cursos de programação com robôs Dash & Dot, criação de games, desenvolvimento de aplicativos, robótica, internet das coisas, games com computação cognitiva, youtuber, digital arts, Minecraft Education e Roblox. A Radioserra Centro Regional de Tratamento em Radioterapia está em Petrópolis há 15 anos, bem perto de você. Na Radioserra você encontra o que há de mais moderno em equipamentos, médicos especializados e um atendimento humanizado em respeito à sua vida. Excelência e tecnologia a serviço dos pacientes fazem da Radioserra referência na região serrana. Tudo isso para você ficar bem durante o tratamento. Temos convênio com o SUS e vários planos de saúde. O que uma escola precisa de verdade? Arte. Esporte. Idioma. Plataforma de ensino. Professores com experiência. Psicologia escolar. Brincadeiras. Parquinho. Valor justo. Wizards tem tudo isso e muito mais. Matrículas abertas. Estamos de volta com Comunicação Livre nesse bate-papo com Dulce Rocha, terapeuta holística, falando de bioalinhamento. Começando esse bloco, vamos falar um pouquinho sobre os criadores, os fundadores, para a gente respeitar. Não pode deixar Não é verdade? Essas pessoas incríveis. Então, né, honrando muito o Dr. Hammer, que eu comecei por ele. Isso. E esses dois fisioterapeutas incríveis que são aqui do Brasil, de São Paulo, que são gêmeos, o Adalto e o Adailton Leonel. Eles, fisioterapeutas, se formaram, foram para a prática e viram que uns se curavam, outros não, com o mesmo protocolo. E eles começaram a ficar muito curiosos sobre isso, começaram a estudar neurociência e aí se aprofundaram nessas 5 leis biológicas que falam de como o cérebro dispara e se você tem uma razão emocional ali te prendendo, você não fica bom. Por isso que algumas pessoas ficavam e outras não. E eles têm esse trabalho incrível aqui no Brasil, tem uns 5 anos. São poucas as pessoas ainda, né, que conhecem o trabalho, mas quem conhece se encanta, porque realmente é, assim, de um resultado incrível. Resultado incrível e terapia breve? Isso, porque esse é o meu foco nas minhas terapias, né? Não aprisionar. Eu me lembro de você falando isso comigo, achei que tinha que trazer. A constelação, ela é assim, ela é libertadora. O bioalinhamento também você vem uma vez, ali um mês você retorna e agora se você tem outra questão, você vai tratar outra questão. Então é isso, honrando muito eles que fizeram esse agregado, né? Eles juntaram ali e tem esse trabalho incrível. Em Petrópolis, no momento, eu ainda sou a primeira que faz o bioalinhamento. Tem
umas 2 pessoas que já estudaram, mas ainda estão né, se preparando melhor, e mais algumas estudando, mas no Rio, São Paulo principalmente, eu tenho muita gente. Muita gente trabalhando. Vamos falar da prática do atendimento do bioalinhamento. E aí eu não tenho problema nenhum de dividir uma parte né? de como foi comigo para poder falar para o nosso telespectador de forma tangível. Porque às vezes a gente fica aqui na teoria, falando dos estudos e essa coisa não é muito palpável. Onde vai né? chegar, né? Eu cheguei para você com questões bem práticas, né? Afinal de contas, sair de casa sabe que de forma geral eu sou assim. E aí falei que eu tenho um processo de autocobrança muito grande, eu não me permito errar, e quando erro, sofro absurdamente. E em vez de resolver o problema, eu fico sofrendo porque errei, pra depois, aí sim, resolver e seguir em frente. Mas tem um processo de sofrimento muito grande, porque em algum momento me foi imputado que eu não erraria. E aí você trabalhou com isso. Como é que foi perceber isso em mim para trabalhar? Então, o bioalinhamento ele vai trabalhar na causa primária. E, como a gente estava conversando, o seu rosto vai denunciar, seu sistema nervoso autônomo vai denunciar qual é o conflito. Qual é o conflito que ainda está ativo, porque a gente passa 1000 coisas que a gente supera. E algumas ficam em conflito ativo. Aí você vai ver o que é. E tem uma crença por trás disso, tá vendo? É uma crença, além de toda a emoção, tem uma crença, né? De não ser amado, de ser rejeitado. E aí o teu cérebro cai. Você tem aquela percepção exatamente para poder se defender, né? De muito medo, de muita exigência, porque é o processo como a gente vem falando. O cérebro não faz nada para nos prejudicar, só para nos proteger. Sejam dores, que seja, como você perguntou, quais são os principais casos? Fibromialgia, as pessoas também procuram muito. As pessoas que têm dores pelo corpo, que tem um nome, né? Não tem jeito. Fibromialgia é um nome dado para quem sente muita dor em muitos lugares. Então, isso é muitas dores em muitos lugares, sentimento de impotência, de desvalorização. E aí a gente vai procurar, porque a pessoa às vezes ela não detecta. Mas eu não me sinto assim, mas aí vamos ver a história. Quando isso começou? Então essas perguntinhas são as básicas do bioalinhamento. O que te aflige, quando começou e o que aconteceu antes. Aí fecha o diagnóstico. Maravilha. Entender o que quer trabalhar e aí como é que é na prática? Porque assim, aí as pessoas ficam imaginando, bioalinhamento, o que ela vai fazer? Vai bioalinhar o seu cérebro com as suas funções. Então, funciona como? Eu vou dar alguns toques, alguns estímulos, né? Como você recebeu na cabeça. Isso. Naqueles relés que eu falei lá no início. Que os espirais da tomografia. Que aparecem. E vai aparecer numa área do cérebro, seja no córtex frontal, seja no médio, seja no arcaico. E aí a gente vai tocar esses pontos, que existe já o mapa. Sim. A gente vai tocar os pontos de acordo com a questão. Se é uma questão, né, de território, se é uma questão de contrariedade, se é uma questão de medo. Aí a gente vai tocar pontos de acordo, aí é um estímulo quântico. Aí nessa hora, né, como assim, vai botar o dedo na cabeça, vai ficar bom? É um estímulo quântico para aquele ponto que ele realmente, depois das tomografias que o doutor tirava, ele tirava antes e depois, e aquele ponto sumia. Então você dá esse estímulo quântico ali, um determinado tempo, né, que chega até a 2 minutos, e aí você vai fechando as constelações que são formadas na cabeça da pessoa. Não tem nada a ver com a constelação familiar, mas é só a utilização o nome da palavra. Porque é como você fica cheio de estrelinha, né, do teu cérebro ali, só porque 1000 coisas acontecem, e os que estão ativos, eles fazem com que, se for uma coisa muito gritante, o teu corpo vai te parar, você vai sentir uma dor que você não pode se mexer. O seu joelho, né? Você submissão, seu tornozelo, direcionamento de vida. No estômago, você não está digerindo bem as coisas. Olha, eu tenho problema de estômago. Eu tenho dificuldade de digerir as coisas. E nós trabalhamos isso aqui, ó. Vai melhorar. Tá melhorando. Impressionantemente. Asma e bronquite, coisas que não cheiraram bem, que pode ser coisa física mesmo, passou por um incêndio, passou algum mau cheiro, assim, ou metaforicamente falando, isso não está me cheirando bem. Em situação, a pessoa tende a ter crise de asma, crise de bronquite, e relacionada a território, e assim funciona. Então, estimula-se esses pontos, e depois desse estímulo, faz a correção, que é no ouvido direito, é uma correção biológica. Você vai com uma mensagem lá para o cérebro, no ouvido direito, que é o ouvido receptivo, e você vai corrigir. Então, se a pessoa tinha um processo de contato e separação,
falar os contatos que ela pode ter bons, mas isso não é o bioaviador que inventa, é de acordo com a conversa que você colheu ali naquela anamnese, né? O potencial da pessoa, tem que ser tudo muito verdadeiro. E essa coisa do ouvido direito é muito legal, você me ensinou isso. E eu venho usando bastante isso no dia a dia. Acho que vale a pena. Vale sim. E você faz essa correção biológica com essas informações e você aí demora um mês, tem gente que reage na hora já, né? E pode até um mês o teu cérebro levar para aceitar e remodelar aquilo e passar a agir e mandar impulso dessa nova forma, que é uma forma positiva que a gente coloca. Maravilha. A gente está chegando no final, não tem jeito, bate-papo bom, a sensação de que é mais rápido ainda. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você para obter mais informações e para agendarem constelação familiar, quem já assistiu o programa, e o bioalinhamento? Não, é pelo telefone 999-88-9900. E nas mídias sociais, Dulce Rocha. Dulce Rocha, no Instagram, no Facebook. Maravilha, muitíssimo. Tocar para agradecer, obrigada, foi um imenso prazer. Gratidão por tê-la novamente aqui, de verdade. Um beijo grande para você que fica em casa, a gente volta na próxima semana. Um beijo grande, até lá, tchau, tchau.